Vamos ouvir um pouquinho, Marilu? Chegou sua hora. A gente está falando aqui dessa violência que, enfim, falamos um pouquinho do Suruí no passado, mas essa população indígena sofre muito hoje. E tem uma coisa que me chama a atenção, assim, o pequeno, reduzidíssimo, quase nulo espaço que essa questão das terras indígenas recebe na cobertura do dia a dia, né? Quer dizer, eu queria perguntar como é que foi bancar essa viagem, como é que foi vender essa pauta. Bom, eu estava me identificando muito com a fala quase de todos aqui. E, enfim, tem violência, né? Os índios sofrem violência no Mato Grosso do Sul. E antropólogos já dizem que o local que mais os índios morrem, mesmo por perseguição, enfim, na luta aí contra os latifundiários, ruralistas, é no Mato Grosso do Sul. A maior número de mortes proporcionalmente à região. E tem desaparecidos ainda, né, índios mortos, índios que passam fome, índios que estão jurados de morte. Será que a ditadura continua? Então, a gente viu nos relatos, né, ouviu os relatos, então, não sei que tipo de ditadura, né, que a gente está vivendo hoje. E o desafio, assim, a gente conversou primeiro com o antropólogo, cuidado, né, que o professor estava falando do Pará. Conversamos com o Spence Pimentel, que é um doutor, né, em antropologia, especializadíssimo em guaranis, kaiowás, e ele meio que deu o caminho das pedras, né. Acho que é importante você falar, com tais lideranças, é importante você falar com você em tais locais. Infelizmente, a gente não conseguiu ir em todos os locais, principalmente o local que suscitou, né, todo uma comoção nacional e internacional no ano passado, que foi aquela carta de suicídio coletivo, né, que vocês lembram. E, na realidade, eu queria ir nessa aldeia, né, onde, né, partiu essa carta. Eu consegui entrevistar os indígenas, né, por telefone, né, e eu falei, ai meu Deus, eu não aguento mais fazer por telefone essas matérias, eu quero ir para o Mato Grosso do Sul, né, que é aquela angústia, os caras lá, e o depoimento de uma líder falando, não, nós vamos resistir, né, teve uma interpretação totalmente oposta, né, não é suicídio coletivo, não é bem isso, aí eles explicaram, né, teve enfim, um esclarecimento do que era o significado. Eles falaram assim, nós não vamos sair da terra. Se houver reintegração de posse, nós vamos ficar na terra. Então, todos nós vamos ficar na terra. E eu perguntei, e as crianças? Todos nós vamos ficar na terra, todos. E crianças, todos nós. As famílias todas. Eles são muito unidos nesse sentido, né? E aí eu falei, meu Deus, eu falei para o Colibri, né, para o diretor, eles vão morrer, eu preciso ir lá para o Mato Grosso do Sul, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que estar nesse dia que vai ter a reintegração, quando é que vai ser a reintegração? E foi aquele pânico todo, a gente tem que estar lá, não é possível. Né? Não é possível a gente não estar lá no local e eu fazendo por telefone. Aí não dá mais por telefone. Aí o Colibri, enfim, o nosso diretor pediu lá a verba e tal. Quanto que é, como é que tem que fazer para ir para Mato Grosso do Sul. Aí conseguimos, né, a verba, né, suada ali e tal, mas deu para ir. E ficamos lá uns 3, 4 dias. Né? Não consegui ir nesse local, que para chegar nesse local você tem que ir a nado ou de barco. Eles estão isolados, né, nessa comunidade. E fui para outros locais, porque a polícia tem alguma área, por exemplo, numa das aldeias, só pode entrar com a força policial, força nacional. Não tem como entrar. Né? Você pode só entrar com a força, porque tem pistoleiros, né? Tem os fazendeiros, né, que contratam esses pistoleiros, então é muito complicado, você realmente corre risco de vida. Então, teve uma investida lá, teve a FUNAI, o CIMI, a Força Nacional, eles estavam indo lá, a liderança, um Otoniel, que é jurado de morte, estavam indo para essa aldeia. Falei, nossa, vamos embora, vou nessa. Eu estava indo onde estava tendo né, os encontros, né, de lideranças, né, que estava muito, muito, muito tenso ali, muito. E aí, bom, enfim, eu fui até esse local, depois fomos também a uma que mais me choca até hoje, é um acampamento indígena à beira de estrada.
A Marilu começou de um jeito aqui que é interessante. Se não tiver indignação, né? Vocês viram como, né, começou assim de um jeito assim, desculpa, acho que esse é meu lado meio. Desculpa aqui. Não, mas essa indignação que depois, né, acaba brotando né, numa identificação tal com a injustiça que a gente acaba não se contendo. Né? Assim, que tem, a gente está, né, todos os colegas falaram, né, enfim, que tem. Me emocionei muito com o nosso companheiro que falou aí né, dos jornalistas mortos e dos colegas e tantos outros que não são jornalistas que morreram, que você conseguiu apurar, e parabéns, sabe? Deu vontade de te aplaudir ali na hora, todo mundo quietinho, ali, eu falei, deixa eu ficar quieta. Mas, enfim, E essa cacique, ela perdeu 4 pessoas da família, assim, a tia dela morreu porque o fazendeiro jogou agrotóxicos, assim, veneno em cima dos barracos, nesse acampamento. Então, a velhinha mais idosa, né, a tia dela, morreu. Aí, depois, na estrada, como eles ficam na estrada, tal, ficam atravessando para lá, para cá, porque eles estão perto do Tecorá, que é o solo sagrado deles, que eles necessitam ficar perto ali dos antepassados. A relação de terra é completamente diferente dos fazendeiros, dos plantadores de soja que querem o lucro e tal. Eles não, eles querem realmente ali o cultivo da terra para pegar o seu sustento para o físico e para a alma, né? E aí o que aconteceu? Ela perdeu o filho, depois perdeu o neto, depois perdeu outro neto, perdeu o marido. Já tinham perdido 4 pessoas. Eu falei, e ela dando entrevista assim, e ela com saudade de comer mandioca, porque ela não podia mais, ali não tinha lugar para plantar. Era uma coisa assim, horrível. Eu tirei umas fotos, né? Sou extremamente amadora, negócio de foto, tirei ali, né? Mas assim, aí tinha a bandeirinha do Brasil toda velhinha, toda corroída já com o tempo, uma bandeirinha do Brasil e os barracos ali, e as crianças, os netinhos que restaram, né? E ela querendo comer mandioca. Até eu estava com um rapaz do Fora do Eixo, que também, minto, nesse dia não era do Fora do Eixo, era um documentarista que está para lançar um filme sobre os Guarani Kaiowá, um cineasta. E ele falou, eu falei, eu tenho que ir embora, porque foi a última matéria que eu fiz, eu estava com um avião marcado, eu tinha que voltar. E eu falei, gente, a gente tem que comprar um saco de mandioca, de chuchu, de um monte de coisa para eles comerem, né? Porque eles necessitam. Né, se a gente, né, da cidade já necessita, e faz parte da cultura deles, né, a mandioca, o milho, o feijão, e eles não têm como plantar, não têm a terra para plantar, e eles recebem a cesta básica quando recebem. Então, eles já passaram fome ali. Né, então, elas são picadas por cobra, as cobras entram ali, num mês, mataram aí 3 cobras, tiveram que tirar 3 cobras, é rato. E ela já tinha perdido. Aí, enfim, foi a série e tal. Aí, no feriado de acho que Corpus Christi, não sei, eu recebo um telefonema. Outro netinho morreu. Atropelado de novo. Ela já perdeu, desculpa, gente, eu me emociono. Ela já perdeu 5 pessoas da família. Eu fico pensando, aqui em São Paulo, se alguém da classe média tivesse perdido 5 pessoas da família atropelado, tinha parado o Brasil. Tinha parado o Brasil. E lá, porque é índio, né? Pode matar, pode... Não tem direito à vida, sabe? Então, essa cacique Damiana, ela me marcou demais, sabe? Então, o que a gente está fazendo, né? Será que esse prêmio vai ajudar em alguma coisa a eles? Né? É a pergunta que eu faço. Se for para ajudar, meu Deus. Deixa eu fazer um outro. Queria aproveitar 2 minutinhos para te fazer uma pergunta. Tem limite para militância? Existe uma fronteira entre militância e jornalismo? Até aqui eu vou, dali para lá não? Sei lá, como é que é essa salada? Ou tudo se mistura, ou quando eu me identifico eu vou? Como é que é? Não sei se eu sou militante, eu sou jornalista, sabe? Eu me identifico como jornalista. É óbvio, né, que eu tenho em mente o que o Dom Pedro Casaldáliga, um dia eu fiz uma entrevista com ele há muito tempo, muitos anos atrás, ele falou o seguinte, olha, filho, você é jornalista,
Sabe que os ricos, os fazendeiros, os ruralistas, esses caras todos aí, né, os poderosos, eles têm advogados que defendem eles, sabe? Fortunas, eles pagam fortunas para defender. Agora, esse povo aqui, os sem terra, os sem teto, os índios, eles não têm ninguém para defender, a não ser a imprensa. Só a imprensa pode ajudar. Eles apelam para a imprensa poder falar o que eles estão pensando, porque senão eles não têm poder nenhum. Só a imprensa pode ajudar. Eu tenho a impressão que um jornalista que não é um pouco salvador da pátria não é jornalista, né? O limite disso eu acho que é quando você pode ser usado. Agora, enquanto você tiver consciência de que você tem uma causa nobre, aí você tem que ter sangue na veia, sangue no olho e faca no dente. Acho que é isso. Senão não é jornalista. Depois dessa discussão, esse relato tão apaixonado, e nós que já temos algum tempo na estrada, né? E uma coisa que me chama a atenção, que todos falam aqui também, é a capacidade de você ouvir o outro, né? Você escutar as boas histórias, você ter paciência para... Escuta mais 10 minutinhos, mais 5 minutinhos, é você perceber se aquele cara está te olhando estranho ou não, se é um carro esquisito ou não que passou. É muita observação também, além de uma apuração exaustiva. E aí eu queria conversar aqui com a Anelise Moreira para falar de uma situação muito delicada. Eu imagino que você deve ter tido um trabalho incrível para falar sobre dores do parto. Pois é, assim como todas as boas pautas, eu acredito, nascem na rua. E eu estava cobrindo a Marcha das Doulas, que as doulas, não sei se todo mundo sabe, porque eu não sabia, são mulheres profissionais, especialistas em dar apoio físico e emocional às gestantes. E durante a entrevista, que eu ia antecipar a marcha, elas começaram a me falar, então, mas isso elas sofrem violência, né, tanto as doulas por não poder entrar nas maternidades, quanto as mães. Eu falei, que violência, né? Você não conhece violência obstétrica? Eu falei, oi? Não. O que é? O que está acontecendo? Bate nas mulheres? Né? Você já imagina você... Aí falou, não, existe uma violência que é quando a mulher não quer, é empurrada para cesárea, a episiotomia, que é o corte na vagina, sem nem a menor necessidade, e elas carregam cicatrizes que saem para fora do biquíni pela vida inteira. As consequências de uma cesárea desnecessária, né? Então, eu comecei a ouvir aquilo, eu falei, gente, ou eu sou muito nova e foca, ou assim, o mundo não está nem aí para isso, né? E daí, nesse relato, ela falou, então, inclusive tem uma mulher que está na Promater agora, e ela teve filho ontem, e não deixaram o pai entrar, e não deixaram a doula entrar, e ela está lá. Eu falei, ela topa falar? Topa. Acho que ela topa, vamos ligar? Aí já liguei ali, e aí eu falei, então, me apresentei e tal, eu falei, posso ir até? Ela falou, mas eu acho que o hospital não vai te autorizar, principalmente porque fala mal do hospital. Aí eu falei, bom, eu vou arrumar um jeito. Enfim, aí ela me ligou de novo, falei, e se você entrasse com minha amiga? Você veio me visitar. Eu falei, ai meu Deus, tá bom, vou entrar como amiga. Aí entrei como amiga, a gente trancou a porta, fiz essa denúncia contra o Promater. E isso ficou comigo, né? Essa questão da violência, ela também me falou de uma série de violências contra o bebê, que são, enfim, intervenções que fazem desde muito tempo até agora. Não sei, não tem muito motivo, explicação científica. Daí, eu cheguei na redação e falei, né? Muito entusiasmada, acho que a gente é muito apaixonada, acho que a gente da mesma equipe, é muito apaixonada pelo que faz. Cheguei assim, como se tivesse descoberto, né, o Brasil de novo. E aí, falei para minha chefe sobre a violência obstétrica, e aí ela falou, Anne, isso dá uma série. Eu falei, série? Não, eu não faço série, a Marilu faz série. Né, ela é repórter especial, não, eu não. Ela falou, não, por que você não? Eu falei, não, eu não.
não faço. Ela falou, por quê? Isso é assunto amplo, ninguém sabe. E eu acho que você deveria fazer. Aí eu me senti, assim, o que me moveu a fazer é porque eu me senti ofendida como mulher de poder chegar numa maternidade e você ficar refém daquela situação e não saber que podia acontecer aquilo, né? Eu falei, bom, eu vou mergulhar nisso, será que há exagero, né? Enfim, ficou um monte de dúvidas na minha cabeça, só que a gente tem uma questão de ter equipe pequena e eu não podia sair do dia a dia para fazer a série. Eu tinha uma limitação, que é uma limitação técnica, porque eu saí há 2 anos e meio, vai fazer 3 na faculdade. E eu falei, gente, como é que faz série? Assim, falei para a Marilu, por onde eu começo, né? Ela falou a técnica dela, mas ela falou, você precisa encontrar a sua. Eu falei, tá. Agora ficou fácil, né? Agora. Não, mas assim. Entendeu tudo. Aí eu travei, falei, não vou conseguir mesmo. Ai, muita coisa de fôlego, um assunto muito delicado. Falei com algumas mães, eram histórias assim que estavam guardadas dentro delas há 10 anos. Eu falei, que eu, uma jovem jornalista, vou mexer na ferida dessas mulheres? Eu não vou dar conta. Aí comecei a procurar pesquisa, só tinha uma sobre violência obstétrica, que é da Perseu Abramo, que de 4 mulheres, uma em cada 4 mulheres sofreram violência no parto. E aí, a gente, assim, na faculdade, a gente é baseado muito em números, pesquisa, né? Eu falei, gente, o que é que vai me subsidiar, né? Nessa série. Daí, eu falei, bom, história de gente. História de gente, dos especialistas. Tinha dados da ANS que a Organização Mundial de Saúde preconiza 15% de cesáreas. O Brasil tem 80%. Então, assim, é uma coisa... Eu falei, gente, preciso entender. Então, eu partiu de uma dúvida, de uma inquietação muito grande. Foi muito importante o meu chefe comprar essa ideia, porque eu pensei, né, acho que vou jogar para a Marilu, né, para ela fazer. Mas não, confiaram em mim. E daí eu comecei a mergulhar nesse universo, ia de sábado, né, sem folga depois, porque às vezes não dava para folgar. Aí a gente começou na produção de fato, depois que eu destravei, e a Marilu me ajudou muito na edição. Assim, nem sei, se não fosse ela, teria nascido, né? Teria nascido essa matéria. O nome disso é trabalho de equipe, é exatamente isso. Quando você trabalha com alguém que você tem uma sintonia, um ajuda o outro, né? Um dá o caminho das pedras, se você já trilhou, você já dá um toque. Você teve alguma dificuldade, além de todas essas que você já elencou, depois que saiu a matéria? E como é que foi? Então, isso teve uma comoção muito grande para as mulheres, porque é uma violência velada. Já tiveram reportagens, mas elas nunca acho que tiveram uma série dedicada a elas, e falar, abrir a caixa de Pandora e falar, né? E para elas, algumas me ligaram, eu fui na marcha que teve pela humanização do parto, elas me abraçavam assim, como se diz, nossa, obrigada por falar e obrigada por colocar isso, né, conseguir um prêmio para colocar isso em evidência, porque o sistema, né, obstétrico é tão forte, assim, né, eu tentei falar com o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Nacional, eles são super resistentes. Eu tentei ouvir os dois lados, mas é muito difícil, né? Muito difícil. A gente acaba pendendo para um lado porque há injustiça para um lado. Eu não quis olhar depois para essa série porque isso mexe algo que é meu. A gente não lida só com dificuldades técnicas. A gente lida com coisas pessoais, porque somos seres humanos falando de seres humanos. E aí eu tive um aborto quando eu tinha 16 anos e conversando com um médico, eu descobri que eu podia ser uma das mulheres. Daí eu falei, e agora? Porque eu contei para ele que eu cheguei no hospital, eu já estava de 3 meses, era um menino, minha família toda já sabia e já estava aceitada, né, já amava. E eu me deparei,
ele falou, então, se colocaram você na ocitocina, que é um soro, é para acelerar o trabalho, não fizeram nada para salvar o teu bebê. Aí eu falei, hã? Então, você é uma das mulheres. Aí eu falei, aí bagunçou tudo que eu tinha um distanciamento dessa coisa do parto, porque eu tive esse distanciamento depois que aconteceu, e entrei por acaso, de novo, e do nada eu vou ter que lidar com um conflito interno, né? E daí eu falei, bom, acho que por mim e por elas eu tenho que continuar. Mas eu queria, assim, deixar para os estudantes, assim, a Cris, que eu conheço a Cris, fazem a gente acreditar que a gente não é capaz na faculdade de fazer reportagem, né? Que não tem espaço para boa reportagem. Imagina, é utópico pensar em boa reportagem. Você quer ser, nossa, uma Eliane Brum, você quer ser... Não vai ser. Vai para a assessoria de imprensa, né? Vai para onde o mercado está com as portas abertas. A faculdade em si não me capacitou para eu fazer reportagem, né? Deu algumas capacitações, mas fazer reportagem é rua, é ir conversar com essas mães, é isso, a apuração é isso. E, assim, o que eu tenho para falar é para esses estudantes, acredite. Se tiver que acreditar, acredite em história de gente, sabe? Não acredita em números, não parte de números, não parte de gabinete. E, assim, outra coisa foi a Oboré, né? Eu sou uma ex-repórter do Futuro, participei de diversos módulos, e o meu maior mentor é aquele homem que está ali, que é o Serjão, que ele é um grande entusiasta, né? E ele é um grande professor de jornalismo sem estar numa universidade. Então, eu acho que mais Sérgio Gomes deveriam ter por aí para impulsionar os jovens a ir para a rua. É a gente, a nova geração, que vai mostrar ou não mostrar esses assuntos. Números e documentos, e nós tivemos casos aqui de números e de documentos, todos eles, por trás, têm grandes histórias, e todas foram contadas. Eu acho que a grande capacidade do repórter, e nós estamos exemplos aqui, é pegar essa numeralha, como a gente chama, pegar essa caixa de documentos e dar vida a isso. Eu acho que há uma grande diferença entre o release, aquela apuraçãozinha a meia boca, e a capacidade de chegar e convencer uma pessoa a ficar com o diário do pai. Sim. E levar para casa e transformar aquilo numa excelente matéria. É a capacidade de encontrar num documento lá escondido, empoeirado, uma história por trás daquilo. É a capacidade de você saber exatamente o quanto já se cometeu de arbitrariedade, violência contra jornalistas nos lugares, e você vai lá e vai lá escarafunchar, e você revisitar as histórias, e você contar, e você dar rosto a isso. Eu acho que a gente precisa pensar também muito no papel das universidades e dos cursos de jornalismo. Agora, eu tenho cá para mim que quando você vai para a rua, tendo passado pela reflexão, pelas discussões, pelos debates, que um bom curso, talvez não vou nem falar curso, mas uma outra disciplina, às vezes dentro desse ambiente acadêmico, te indica um livro, te indica uma referência, né? Eu acho que quando a gente vai sem esse repertório para a rua, dificilmente, a não ser que a gente seja algum gênio autodidata, a gente vai conseguir de fato fazer algo que tenha relevância. Já que a gente falou de situações tão delicadas e tão preciosas, vida, e uma repórter tão jovem, eu vou passar agora a bola para um repórter jovem de espírito, digamos assim, e que mexeu num vespeiro, num caso muito delicado de adoção irregular. Conta pra gente como é que foi isso. Primeiro, registrar que eu estou aqui representando uma equipe, né? Uma equipe grande, né? Uma equipe que parte dela fica no Rio de Janeiro, na TV Globo, especificamente no Fantástica, a outra parte fica lá na TV Bahia, em Salvador. E José Raimundo, esqueci de falar. Isso. Mas isso é o que menos importa. Bom, para começar, até para fazer justiça,
essa história, na verdade, quem descobriu foi uma jornalista lá da Bahia, Eleonora Ramos, né, que se dedica ao trabalho de uma ONG que ajuda a proteger e a resguardar, né, crianças e adolescentes. O SEDECA, que é o Centro de Defesa e Apoio à Criança e Adolescente, lá em Salvador, que também tem um trabalho excepcional nessa área. Ela me apresentou a denúncia. Aliás, antes disso, ela encaminhou essa denúncia para o Fantástico, né? Ela descobriu, começou a investigar, reuniu alguns documentos. Essa denúncia chegou às mãos do Eduardo Faustini, acho que todos aqui conhecem, né? É um jornalista investigativo bastante conhecido e respeitado no Brasil. E o Faustini mandou para mim essa história. Zé, vê o que é que você consegue descobrir, apurar dessa denúncia. Eu fui a campo e fui para a região, eu e a equipe, nós fomos lá. O primeiro contato foi meio desestimulante, foi com o Ministério Público local, né? A promotora da comarca, ela meio que falou que aquilo não tinha muita importância, tentando desestimular mesmo a continuar, a prosseguir, até porque o Ministério Público não tinha atuado, mas eu percebi que, no fundo havia uma certa intenção de tentar proteger alguma coisa, proteger alguém. Falei assim, puxa vida, agora o trabalho está mais complicado, porque o Ministério Público sempre é uma parceria, né, que a gente conta, né, e é importante essa parceria, e o quanto ela tem ajudado, né, como ela tem ajudado. Falei assim, bom, agora o trabalho está mais difícil, mas vamos adiante, né? Duvidar é mais do que importante nessas ocasiões. Eu duvidei daquilo que tinha ouvido lá da promotora e fui procurar, fui buscar o caminho mesmo dessa história. E procurei a família biológica dessas crianças. Foram 5 crianças adotadas por 4 casais paulistas aqui de Indaiatuba e Campinas, né? Eu fui primeiro procurar a família biológica. E quando cheguei na casa, na rua, aliás, eu encontrei os vizinhos, os avós, e a mãe e o pai, né? Os pais das 5 crianças. E aí eles começaram a me contar uma história, assim, era uma dor tão grande, né, que estava dentro daquelas pessoas, principalmente da mãe, da Silvânia, que aquilo comovia qualquer pessoa. Imagina um jornalista que tem um pouco mais de estrada, digamos assim, e eu fiquei também muito comovido com a história dela. E não foi uma história qualquer. A primeira criança a ser adotada por uma família de São Paulo, lá do Indaiatuba, uma médica, ela tinha 2 meses de idade. Essa criança foi parar no hospital com a mãe porque tinha tomado leite de vaca. E quem conhece o Nordeste, quem sabe como vivem essas famílias, né, do Nordeste, as famílias pobres, sabem também perfeitamente que é muito comum uma mãe dar leite de vaca, até porque não tem dinheiro para comprar o Nanon, sei lá, o leite mais adequado para aquela criança recém-nascida, né? E essa criança teve um desarranjo intestinal, foi parar no hospital e tinha uma pessoa já de olho na barriga da mãe, né? Essa pessoa tida como uma intermediária, né? Eu não diria uma quadrilheira, mas uma intermediária de adoções feitas lá nessa região, e procurou o Ministério Público dizendo que a criança estava morrendo, estava correndo risco de morte, e o Ministério Público foi lá e sugeriu, não requereu, mas sugeriu que a criança fosse entregue ao CAPS, né, a instituição municipal que cuida, e a mãe estava lá, tinha um laudo médico, inclusive, mas, enfim, a promotora já tinha conversado com essa pessoa, que seria intermediária, e encaminhado, digamos assim, esse processo. A criança, o juiz autorizou a adoção, foi a primeira criança, ela tinha 2 meses, e o juiz autorizou a adoção, embora o Ministério Público não tivesse se pronunciado a favor dessa adoção. E 2 meses depois vieram os outros filhos da Silvânia, eram mais 4.
Essa criança foi levada para São Paulo por essa médica, e os outros, na sequência, também foram levados para São Paulo. Mas de que forma? E aí a Silvânia começou a me narrar a história. Assim, olha, chegaram aqui oficiais de justiça e a polícia, e levaram meus filhos de dentro de casa, arrancaram meus filhos e botaram no camburão. Eles foram para o fórum, né? Mas ela falava aquilo, sabe, de uma forma contida e ao mesmo tempo revoltada. Era um misto, assim, sabe, de aquela dor muito, muito grande. E fui procurar os documentos, acabei tendo acesso aos processos e vi que essas crianças foram retiradas de dentro de casa à força. Tinha inclusive um mandado de busca e apreensão dessas crianças, assinado pelo juiz, sem ouvir ninguém. Os pais não foram ouvidos, os avós não foram ouvidos, os tios não foram ouvidos. Essa história toda foi confirmada pelos vizinhos, inclusive, que também, sabe, ficaram chocados, estavam comovidos com tudo que tinha acontecido. E as crianças foram embora. O juiz mandou fazer a apreensão, as pessoas chegaram lá, os policiais, os representantes da justiça, chegaram lá, tiraram a mãe, as crianças gritando, mamãe não quero ir, mamãe não quero ir, e mesmo assim elas foram, né? E os casais paulistas já estavam numa cidade vizinha, aguardando esse momento. Eles chegaram num dia, no dia seguinte levaram as crianças, e esse foi o primeiro contato que esses casais tiveram com essas crianças. Quer dizer, infringindo tudo que é lei que você possa imaginar, né? O ECA não foi respeitado em nenhum momento, né? A gente sabe que processo de adoção no Brasil leva de 2 a 3 anos, né? No mínimo, quando tudo dá certo. E de um dia para o outro, esses casais conseguiram levar essas crianças embora e por lá ficaram 1 ano e 8 meses, né? Bom, depois que a gente ouviu tudo isso, o Fantástico botou veiculou a matéria. Quando ela foi exibida, meio que provocou uma comoção nacional. E o próprio Fantástico abraçou a causa e fomos investigar. Aí descobrimos que outras histórias tinham ocorrido na região, com outras famílias, não com o mesmo juiz, né? Mas aquela prática era uma prática comum, que até hoje há indícios fortes de que elas continuam ocorrendo na região, naquela região de Monte Santo. Nós fizemos uma segunda reportagem, voltando um pouquinho na primeira reportagem. O juiz que concedeu essas adoções, ele não estava mais na comarca, ele foi procurado. Ele já estava numa outra comarca, a 800 quilômetros de distância, mais ou menos. Nós fomos lá, ele não nos recebeu, ele não quis conversar. Consegui por telefone fazer um contato com ele, ele disse que não podia me atender, porque estava muito ocupado e tal, e insistimos. Fomos a Indaiatuba e Campinas tentar ouvir, né, as famílias que estavam com a guarda dessas crianças. Elas também não quiseram falar. E, bom, a gente tentou fazer todos os caminhos que a reportagem requer, né, de ouvir todo mundo, de ouvir todos os lados, e isso, pelo menos, a gente tentou e perseguiu durante todo o período, mas sem sucesso. Aí veio a segunda reportagem, e a terceira, que é aquilo que a gente, assim, esse é o grande presente, né, da reportagem, quer dizer, foi a volta das crianças. O que aconteceu? O juiz substituto investigou a história, investigou os autos com profundidade e descobriu que essas adoções estavam completamente ilegais. E o que ele fez? Ele ouviu as famílias que estavam com as crianças, descobriu todas as irregularidades e ordenou que essas crianças voltassem, né? O que a gente estava discutindo aqui, o que várias pessoas comentaram, essa é a reportagem com consequência, né? Felizmente, essa é uma das poucas reportagens que a gente tem o grande mérito da reportagem não foi o trabalho em si, mas foi a consequência que ela ajudou a produzir, né? Que ela alertou. Eu acho que o fato da própria justiça ter corrigido, né, esse equívoco de um magistrado, né,
Um outro magistrado corrigir um equívoco de um colega não é coisa fácil, né? Vocês sabem que isso é muito difícil, mas isso aconteceu. E a reportagem contribuiu para isso, né? Ela não decidiu nada, quem decidiu foi a própria justiça, mas ela pelo menos alertou, e isso foi uma coisa importante para a gente.